Bom dia, brasileiros, boa tarde, moçambicanos e africanos. Estamos hoje, dia 20 de maio, na nossa aula sobre Complexo de Édipo e estruturas clínicas no curso de Clínica Psicanalítica de 2023, que é um curso do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, em parceria com a Comunidade Psicanalítica de Moçambique, a Associação Livre de Campinas e a Associação de Psicologia de Moçambique. Então, sejam todos muito bem-vindos e quem permanece na gravação está dando o seu consentimento tácito da imagem. Hoje, as oradoras que vão fazer a transmissão são Marcelene Zaiden, Regina Vatanucci, Ercília Massing, e agora a palavra fica com cada uma dessas queridas, excelentes psicanalistas e queridas amigas. Sejam todos bem-vindos e a palavra está com vocês. Bem, então eu vou iniciar agradecendo a Helena a participação, né, de poder participar desse projeto, dando bom dia a todos, e também dizendo que eu fiquei muito tomada por essa crônica do Rubens Alves, e fui na escola falar sobre o Alienista, de Machado de Assis, e me deparei com esse tema, e eu acho que tem muito a ver com toda essa questão que a gente vem trabalhando e tentando separar, né, a questão do sofrimento da patologia. Saúde mental. Fui convidado por uma empresa a dar uma palestra sobre saúde mental. Aceitei sem pensar muito. Sou psicanalista e devo saber o que é saúde mental. Quando a data se aproximava, pus-me a pensar e descobri que eu não sabia o que era saúde mental. Para uma empresa, quando é que um funcionário tem saúde mental? Ele tem saúde mental quando seus pensamentos e emoções não interferem no seu desempenho na empresa. Não falta, produz, tem boas relações. A empresa usa para avaliar o seu funcionário os mesmos critérios de avaliação da saúde de uma peça de máquina. Peça boa é aquela que não exige reparos e funciona sempre. Para que isso aconteça, é preciso que a peça esteja totalmente ajustada à ideia da máquina. Assim, um funcionário com saúde mental é aquele cuja alma está ajustada à alma da empresa. Ajustamento produz contentamento. Aí comecei a pensar nos homens que tenho no meu coração. Foram todos desajustados e infelizes. Van Gogh, Walter Benjamin, Mayakovsky cometeram suicídio. Nietzsche ficou louco. Fernando Pessoa era dado à bebida. Então, as pessoas que amam não tinham saúde mental? Não eram ajustadas? Então, por que as amam? Pelas coisas que elas produziram. As pessoas ajustadas são indispensáveis para fazer as máquinas funcionar. Mas só as desajustadas pensam outros mundos. A criatividade vem do desajustamento. Imagine que nossa sociedade é louca. As evidências dizem que sim. Estar ajustada a essa sociedade é estar ajustado à sua loucura. Então, há um tipo de saúde mental que é uma manifestação de loucura. Mas aqueles que são lúcidos, que percebem a loucura da sociedade e sofrem com ela, desajustados, são os que verdadeiramente têm saúde mental. Então, é para a gente começar a iniciar também da questão das estruturas clínicas. Vou me apresentar, eu me apresentei, eu sou Marcelene Zaiden, eu moro em Rondonópolis, eu formei aqui, quando era o FMT, agora é o UFR, da segunda turma de psicologia, e tive professores excelentes, uma me indicou uma pós, com o Geraldino, que foi aí que eu conheci a Helena, há mais de 10 anos, nós fizemos pós em Campinas, quando só era presencialmente, né? E foi um prazer, e eu acho que encontrá-lo e reencontrá-lo, eu acho que a psicanálise tem isso, é envolvida de muitos afetos, né? Então, que mesmo distante geograficamente, o laço continua aí, né? E agradeço a confiança. Hoje em dia eu trabalho com clínica, com consultório particular, mas já trabalhei em abrigo para mulheres vítimas de violência, em abrigos
da assistência social que acolhe as crianças, né, encaminhadas pelo Conselho Tutelar. Trabalhei no fórum por 7 anos, atendendo servidores, estagiários, e agora eu estou com a clínica. Faço parte da Escola de Psicanálise e Laço Analítico, do núcleo daqui. Nós fundamos o núcleo daqui. Inclusive, vai ter a jornada em Florianópolis em novembro, dia 9 e 10, todos estão convidados. É uma jornada de psicanálise, onde todos os membros que têm 6 estados, né, apresentam trabalhos. Será um prazer poder encontrá-los lá. Então, acho que é isso. Eu me apresentei e comecei por causa do... Eu gosto de começar com poema, eu acho que é um pouco... faz parte... Eles conseguem falar antes da gente alguma coisa que nós não tínhamos elaborado teoricamente, né? Então, agora eu passo a palavra para a Ercília, que nós combinamos que seria, assim, a dinâmica da apresentação. Bom dia a todos, boa tarde, eu sou Ercília Massinho, sou psicóloga, gestora de recursos humanos, trabalho agora numa panificação. Eu estou na COPSIM como membro fundadora e já venho lá desde 2019, as primeiras turmas que a Helena se propôs a doar para nós, com muito gosto, e eu vou agradecer para sempre. Eu também fui membro da Associação de Psicologia de Moçambique, o qual fui eu que fiz esta parceria, que era a ponte de ligação psicanálise APM, e hoje sou vice-presidente da COPSIM, o qual é esta que está a fazer esta divulgação, este aprendizado, esta partilha de conhecimento entre nós que todo mundo está amando. Alguma dúvida, alguma coisa, por favor, não é uma aula, é uma conversa, eu gosto de tratar assim as coisas, alguma coisa que alguém quiser acrescentar, por favor, vamos conversando, porque psicanálise tem tanta coisa bonita, tem tanta coisa para aprender. Quando pensamos que já estamos à frente, temos que voltar para ir relembrar alguma coisa. Coube a mim falar do mito, e falando do mito, o qual a Marcelene e a Regina vão dar continuidade, é deste mito, é no mito onde tudo começa, onde o Freud, tanto Lacan, dão o seu devido acompanhamento, ou dão continuidade daquilo que foi descoberto anos atrás. Eu, como a mim falar do rei do Édipo, vou falar da história daquilo que o Sófocles escreveu. E isto foi uma ação que aconteceu em Tebas, Academia, diante do palácio do rei Édipo, onde estava lá o sacerdote Júpiter. Sendo ele o rei, que isto começa já adiantado como rei, mas o que é que o Sófocles aqui quer nos dizer? Vem contar-nos a história, como é que o Édipo chegou a ser rei. Isto aconteceu porque o Édipo foi rejeitado pelos pais e foi amarrado os pés e as mãos, o qual... Ai, desculpa, os meus cães estão aí a correr. Se houver alguma interferência, desculpa. Então, o Édipo nasceu dos pais, que era a Jocasta e o Laio, o rei Laio, mas porque havia uma maldição que foi imposta, que dizia que o filho do rei seria este que iria matar o próprio pai e se casaria com sua mãe.
Então, para evitar isto, quando a criança nasceu, a mãe entregou a um mensageiro, a um servo, para deixar a criança morrer, largou a criança. E foi encontrada por um mensageiro, e este mensageiro levou a criança, cuidou dela, e um casal havia adotado a ele, adotou o Édipo e cuidou dele como se fosse o filho, que era o Políbio, e que era o pai, cuidou dele como um filho, e ele foi crescendo. Só que durante um tempo deste crescimento, ele soube, o Políbio, que era de Coríntios, e a Mérope, que era uma Dória, que eram os pais adotivos do Édipo, porque ele nem sabia que era adotivo, e acabou sabendo dessa história numa festa, o qual um senhor bebeu lá, bebeu, e diante da euforia daquela festa, proferiu insultos contra o Édipo, dizendo a ele que ele era um filho enjeitado. O Édipo ali segurou-se, manteve-se calmo, e dia seguinte não perguntou ao senhor, perguntou ao pai: o que quer dizer com isto? Porque é que diz, aquele senhor falou, né? Que ele era um inadequado, que não era filho deles. E para que nisso o pai respondeu, bom, não respondeu à pergunta assim de imediato, limitando-se a anunciar que seria uma desgraça horrível e dolorosa que ele estava falando, e porque ele ia unir-se a um casamento com sua própria mãe, e apresentaria aos homens uma prole malsinada. Para ele, aquilo não soou bem, porque alguém diz que você vai matar seu próprio pai e vai casar com sua mãe, não é tão bom assim, não é bom, e deixa-nos de uma forma que não conseguimos raciocinar, e o Édipo preferiu exilar-se, que era para evitar cometer este crime. Só que ao sair da Coríntios, ao sair desta cidade, a procurar exílio num outro local, pelo caminho encontra-se com o rei Lírio. E com neste era acompanhado por 5 servos. Ocorre lá alguma confusão em que ele consegue matar este rei, mata o rei e alguns dos seus servos seguidores, no qual só salva-se um servo, e este servo é que consegue voltar a Tebas para anunciar que o rei foi morto, e ele foi o único salvo. E a Jocasta, a rainha, neste caso, concede-lhe um prêmio, porque este pediu-lhes que já não queria viver na cidade, preferia ser um pastor, queria viver longe de tudo, porque ia estar sempre a lembrar-se desta situação. Concede-lhe esta vontade como um prêmio, salvou-se e conseguiu dizer, contar a história, como é que aconteceu a morte do rei. E ele vira um pastor, vai ficar fora da cidade, no qual ele faz a pastoria. Depois de um tempo,
aparece um rei Apolo a ordenar que se purifique, né, o país, porque já estava a haver lá uma cólera, em que todos estavam a ficar doentes, e as pessoas iam ao palácio, onde, por acaso, é onde o Édipo foi proclamado rei, porque ele, quando chega naquela cidade, consegue decifrar lá o enigma que todos os visitantes não conseguiam decifrar. Consegue decifrar o enigma e torna-se rei. Por quê? Porque o outro rei já tinha morrido. Mal sabia ele que, afinal, estava a se cumprir a profecia que já tinha sido feita anteriormente, pois ele não sabia dessa profecia. Torna-se rei naquela cidade e casa-se com a Jocasta. E tem lá os seus filhos. Com o tempo, o rei Apolo, quando pede para que se faça justiça pela morte do rei, porque é o que estava a causar aquela cólera naquela cidade, as pessoas ficavam doentes, as grávidas morriam, as crianças, e havia muita maldição, que ordena que o rei devia encontrar quem foi que matou o rei, que era para ser assassinado também, que era para lavar o sangue daquele país, daquela zona. Só que, por ironia do destino, quando a Jucarta conta, procura saber também o Édipo de como é que foi a história, como é que foi morto este rei, contam que não, ele foi morto por uns, como é que dizem, saldiosos, já não me recordo bem a frase que usaram, que são os saltadores, mas porque é que, e ele muito longe de pensar que podia ser ele, mas por que é que isso tinha que acontecer? Muito longe de pensar que afinal era ele que tinha feito este crime. E depois de um tempo veio o Laio a querer procurar saber como é que foi esta morte. A Jucarta começa a contar que não, um dos servos que conseguiu voltar disse que foi um saltador que conseguiu matar e ele conseguiu fugir, mas pronto, sendo rei, com quantas pessoas ele tinha como escolta? Sendo um rei, deve levar muita gente. Acho que não, dessa vez só tinha 5. E morreram todos, só ficou este que veio contar essa história. Como é que foi? Foi num dos caminhos em que um ia para outra cidade, outro ia para outra, e ele lembra-se que ele já passou por ali e teve que enfrentar algumas pessoas, houve algum desentendimento, e ele foi feliz, conseguiu matar a maioria e o outro fugiu. E começa aquilo a incomodar a ele. E pergunta, este único servo que se salvou, onde é que está? Diz que não, eu concedi a ele que podia viver no campo como um prêmio dele ter se salvo. Apesar de ser um escravo, mas por ele ter se salvo e vir contar o que aconteceu, já foi louvável. Ele que já vivia longe do palácio, cuidava lá do rebanho e foi dado isso como recompensa. Então Ed chamá-lo, pediu a ela para chamá-lo para saber de mais coisas, apesar de já ter descoberto um bocadinho, começa a ter aquela intriga, a história batia muito com aquilo que já lhe tinha acontecido. E a Jucarta pergunta, por que essa preocupação? Estou um bocadinho confuso, mas o que eu posso lhe contar é que eu sou filho de Políbio, de Corinto, e Mérope de Dória, que eram os mais notáveis da cidade de Corinto, onde lá foi revelado durante uma festa que ele era adotado.
Mas nessa altura ele disse que não, eu quero falar com este senhor, só com o pastor, podia esclarecer a verdade do que é que tinha realmente acontecido. Porque sabendo dessa profecia que o Édipo iria matar o próprio pai, havia uma pequena esperança daquele pastor vir a contrariar aquilo que o Édipo já começava a desconfiar. Mas para este, referir que foi o agressor, era evidente que foi ele o autor do crime, da maneira que começam a contar, porque ali tinha que confirmar se foram os salteadores ou foi uma pessoa que ele sabia que era ele, mas começava a ter dúvida, podia não ser aquela comitiva que estava lá, o pai. Então aparece um mensageiro que vem ao palácio e este mensageiro pede para falar com o rei. E quem atende é a rainha, e diz que o rei não podia atender, que ele já andava preocupado com esta situação, já andava furioso, e foi e a rainha pergunta, o que é que o traz? Ele diz, eu trago uma notícia que lhe pode ser muito agradável, sem dúvida, mas também pode causar-lhe uma angústia, uma contrariedade. Tem um duplo efeito. Os cidadãos do Istmo resolveram aclamar o rei do Édipo, pois o veneraram, o Polípio havia morrido. Quem é o Polípio? É aquele pai adotivo do Édipo, que ele não ficou claro que ele era adotivo, porque senão ele não teria se exilado. Afinal, quando ele se exila, vai exatamente na terra que é dele. Então, que havia morrido e que a mulher vai dar a notícia ao rei. Que a rainha Jocasta vai dar lá ao rei e dizer, olha, serás um oráculo sagrado. E Travou aqui? o rei que traz essa notícia. Está tudo bem agora? Obrigada. Então, diz que valeu para os oráculos dos deuses e que Édipo ia ser um oráculo. Mas este questiona por quê? E pergunta ao mensageiro. O mensageiro diz que não, o Polípio morreu. E por quê? Se o Polípio morreu, ele fica todo assim, fraquinho, porque começa a pensar, se ele morreu, quem vai cuidar da minha mãe? E eu tenho medo de me aproximar da minha mãe, porque senão vai acontecer aquele incesto. Pode, que teve duas meninas com a mãe, que era Antígone e a Ismênia. E, neste tempo, o Édipo depois pergunta ao mensageiro, então, como é que vou fazer se calhar o meu pai morreu de desgosto, porque eu não cuidava deles, eu abandonei. E o mensageiro disse que não, tu não eras filho do Polípio. Tu és filho de outra pessoa. E aí ele fica mais confuso. Diz que não. Quem pode responder o que é que aconteceu efetivamente é a sua esposa. Pergunta à rainha o que é que ela te dirá sobre si. É quando esta história vem à tona. E fica a saber que havia uma profecia em que o rei Lírio e a Jocasta tivessem um filho, este filho seria amaldiçoado, ia matar o pai para poder casar-se com a mãe.
isso não, e como isto aconteceu sem ele saber, a Jocasta queria evitar falar deste assunto. Ele pedia sempre para ele deixar as coisas como estão, mas aquilo lhe incomodava, porque ele sabia que havia essa profecia e que sabia que o Polipe é que era o pai. Afinal de contas, ele já estava a cumprir a profecia que já tinha sido com isto, e o servo foi trazido, mas custou a confirmar. Ele sempre o obrigou para responder a todas as questões que ele tinha, que era para realmente confirmar, e foi confirmado que sim, foi o Édipo que matou o próprio pai. Ele sentiu-se devastado, sentiu-se mal, feriu os seus próprios olhos, e andava ali ensanguentado e ficou preocupado. Como é que seria a vida do filho? Como é que seria a vida das filhas? Sendo elas mulheres, que maldição iria lhes seguir? Isto para dizer que é uma história longa, o Sófocles fala muito dessa história, é uma história longa que acredito que podíamos levar o dia todo só a falar deste mito. Então, é um mito muito grande, eu resumi, espero que tenha falado o básico e essencial, e convido a todos para lerem sobre o rei Édipo, em que o Sófocles fala, relata. Isso está em trechos assim compridinho, mas é muito interessante. É esta história que o Freud, solidário do desejo, em que as colegas vão falar a seguir. Obrigada, gente. Helena, fui muito rápida. Obrigada, Ercília. Não, é uma delícia esse sotaque, né? Assim, é um português, mas é um sotaque delicioso. E acho que a tragédia de Édipo, o que as meninas devem falar, mas assim, quanto mais ele tentava fugir daquela maldição, mais ele cumpria. Mas cumpria, sim. Foi tudo o contrário. Saiu, foi resgatado como mensageiro, foi dado a novos pais e fugiu daqueles pais adotivos e não gostou de ser adotado. Engraçado. E ele foge, exila-se num sítio e, pelo trajeto para ir se exilar, mata o verdadeiro pai. E depois consegue decifrar. Ercília, foi muito bom a apresentação e acho que está travado para mim. Tá bom para vocês? Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá bom. O enigma da cidade. Posso iniciar minha parte? Bom. Sim, eu já terminei. Obrigada. Obrigada a você, Ercília, pela apresentação. E eu acho que é isso mesmo, Helena. O Édipo acaba se deparando com aquilo que ele fugiu a vida toda, né? Bom, eu vou falar um pouquinho, né, da ideia da questão do complexo de Édipo na obra de Freud, sobre protesto, porque a Helena, que seria expert para falar sobre isso, até dela, eu recomendo fortemente que vocês leiam, foi sobre o complexo de Édipo, chama o desenvolvimento do conceito de Édipo na obra de Freud, onde ela fala as passagens, apesar de não ter um texto, o complexo de Édipo, tem várias referências, mas não tem a dissolução do complexo de Édipo, né? E convoco a Helena a compartilhar o texto com vocês, porque realmente é muito interessante que Freud também vai se deparando com isso, e ele se apoia muito na literatura e nos mitos para colocar questões da psicanálise que não eram possíveis ser colocadas teoricamente, mas que tinha sentido, né? Como ele diz, uma vez ele assistindo a peça, ele fala, cada um de nós já foi o Édipo, né? Na sua infância, e ele fala, cada um na plateia foi um dia um Édipo.
né? Então, no sentido de significação e identificação também. Eu gosto muito da etimologia das palavras, né? E complexo, na etimologia do latim, vem de complexo. Não, vamos entender assim, ao contrário da ideia de que alguma coisa negativa, algo muito difícil, é uma coisa que tem um conjunto de sentimentos, de ideias, de informações. É como se fosse um todo com significado próprio. E é esse todo com significado próprio que Freud se apoia no mito para dizer que, de alguma forma, a gente foi e se estrutura dessa maneira, né? Em relação com esse amor edípico à mãe, no caso do menino, e da menina, outra questão. Então, tem até alguns psicanalistas que falam que o processo de análise seria igual ao mito de Édipo. Por quê? Porque está sempre para... Você não tem como escapar, né, de algumas coisas que te antecedem, né? Então, entenda que quando Freud formula o complexo de Édipo, de alguma forma já vem antecedido da nossa história familiar e que de alguma forma nos coloca como esse efeito, né? Efeito do como fomos desejados, criados e tomados, e é uma base para esse jogo da relação, né? Então, por isso que no desenvolvimento do conceito, né, e é sempre esse jogo de sentimentos, afetos e de questões envolvidas, tem a ver com o nosso destino, entre aspas, né? Porque depende muito dessa primeira infância. Então, é importante entender que o que vai acontecer na primeira infância vai estruturar toda a nossa vida. E o complexo de Édipo, dado como ele, nos 3 aos 5 anos, de alguma forma define tanto a escolha de objeto, entenda o objeto não como objeto, né, no sentido simples da palavra, mas no sentido todo o investimento de amor para a psicanálise, né, se baseia nisso. E vou falando aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser interromper também, fique à vontade, porque às vezes a gente tem alguns conceitos, né? Então, é uma base para a ordenação de todo o campo da sexualidade humana, entendendo a sexualidade humana, não separando da genitalidade, né? A sexualidade humana no sentido de que a gente vai gostar e gozar e aproveitar, não só com o corpo, mas também com criações, com efeitos de subjetividade de formação psíquica. Então, ele pega esse conceito do complexo de Édipo para, de alguma forma, ver como é que uma criança, né, escolhe um objeto de amor, como é que uma criança aceita os limites, como é que ela vai lidar com o contexto social, que a gente não é formado sozinho, a gente é formado sempre com o outro. Então, o complexo de Édipo resolvido ou não, né? No caso, se for resolvido, vai ser uma neurose, se não for resolvido, pode ser uma psicose, né? E se for desmentido, pode ser uma perversão. Então, como que se resolve? Inclusive, tem até uma questão da dissolução, né? Tem um texto de Freud chamado Dissolução do Complexo de Édipo, que é interessante porque nada na psicanálise se dissolve, se dilui, né? Porque, assim, sempre essas marcas psíquicas, essas instâncias psíquicas escritas na gramática pulsional, quando eu digo gramática pulsional, é aquilo que o outro vem e fala, aquilo que o outro vem e diz, nossa, que lindo que você é, isso fica marcado de uma maneira inconsciente, né? Então, o complexo de Édipo é esse complexo de jogos, ideias, sentimentos, culpas, amor e ódio inconsciente. Tá? Então, vamos tirar um pouco dessa ideia do sentido pejorativo para mais dar esse arcabouço assim, do que seria a função psíquica e a importante função psíquica de lidar com esse amor, primeiro amor, né? Que seria a mãe, no caso o pai, de maneira inconsciente, também de maneira importantíssima para a identificação. Às vezes tem uma ideia que identificação não é muito legal, mas a gente precisa, no primeiro momento, disso para se constituir como sujeito, e nesse sentido, o complexo de Édipo vai determinar um lugar
de posição subjetiva que tem a ver com um complexo de castração. Não está dissociado de uma coisa. Por isso que, às vezes, fica a psicanálise, quando você abre uma porta, abre várias outras portas, porque não tem jeito de você ver um conceito e falar, isso é isso, né? Então, isso vai determinar isso. Não, isso determina como é que você vai lidar com o outro, que posição que o outro ocupa na sua vida, né? Complexo de castração vem nesse sentido. Se o outro vai ser, de alguma forma, colocado como objeto apenas, né? Objeto no sentido de não considerar o desejo dele, se o outro vai ser colocado, vai ser respeitado, no caso seria, vai se respeitar os limites sociais, de se deparar com o outro no contexto social e subjetivamente também. Então, o complexo de Édipo é importantíssimo na formação subjetiva e sexual, que não é separada a sexualidade humana da libido, do que investe. E na história, no mito, é bem isso que acontece com o menino, né? O menino, a mãe seria o primeiro objeto do amor, no caso, Édipo não conseguiu se livrar desse destino, né? E no caso que a gente tem um casal que tem uma criança, gente, entenda, não precisa ser homem ou mulher, é quem cumpre a função, né? A função de corte do pai em relação à mãe. Eu vou falar pai em relação à mãe para ficar mais fácil de entender, né? Porque hoje tem vários tipos de relações, mas no sentido de ser aquele que castra, aquele que diga, olha, você não é o único objeto de amor da sua mãe, tem eu também, que pode interditar esse amor e esse desejo pela mãe. Então, é por isso que ele é importante no sentido que institui a castração. A castração no sentido simbólico, tá? Mas é claro que Freud, no princípio, colocou o pênis, depois Lacan colocou o falo. Então, quando o menino não consegue lidar com esse significante falo, o menino ou a menina, e não consegue lidar com essa interdição, é que aí acontece que pode ter a possibilidade de uma estrutura, né, que não aceite, nem a psicótica ou a perversa. E, no caso, quando isso é bem feito, quando esse limite é colocado, quando tem essa interdição do nome do pai, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, a gente vira um neurótico. Né? E assim, um neurótico não é legal? Fala assim, antes Freud ainda falava pessoas normais e pessoas neuróticas, né? Como se a gente não fosse normal. Mas, bom, todo mundo sabe onde o calo aperta em algum momento da vida, e o que vai se deparar com isso é na dissolução do complexo de Édipo, se isso é bem aceito ou não, se isso é bem resolvido ou não, se a criança aceita de uma forma ser castrada e se separada da mãe e se vê como outra, em outra posição subjetiva, e ainda assim, né, continuar sem grandes sofrimentos. Tá, nem todos somos neuróticos, mas nem todos precisam realmente de um trabalho contínuo, nem todos têm gente que, de alguma forma, lida de uma maneira mais resignada, vamos dizer assim, com a castração. A castração, para Freud, era no sentido que o menino tinha medo da castração, sim, do simbólico, do real do corpo, porque tinha diferença, né? Porque o menino da AV, vamos dizer assim, que independente das questões feministas, Freud baseou essa ideia do falo e do pênis, porque o menino dá a ver o sexo, a menina não dá, né? No sentido, ele tem no real do corpo. Então, é como uma coisa simbólica, não que a mulher tem o falo, só o homem que tenha, ou vice-versa. Porque o falo, de alguma maneira, mostra para o outro, né, o que ele tem. E num menino com receio de ser castrado, vendo alguma menina e vendo que tem a possibilidade, isso na primeira infância, tá, gente? Freud se formulou mais ou menos assim. E o menino, com medo que isso aconteça, realmente ele acaba se retraindo e de alguma forma, se assujeitando à posição, né, que ele não pode ser totalmente objeto de amor da mãe, por medo da castração. Entenda a castração não no sentido
físico da palavra. É porque Freud tentava fazer de uma maneira biológica, em alguns momentos, para poder fazer ser aceito, para fazer ver que a teoria fazia sentido. Como ele fazia isso? Através das palavras, através do corpo, e mostrando que esses efeitos da fala e das interdições faziam muita diferença, né? Quem avançou, e Freud não se aprofundou muito na questão da psicose, né? Quem avançou muito depois foi Lacan, com essa ideia, né, da foroclusão, que fez Lacan se dedicou a vida para reler Freud, para de alguma forma avançar. Então, eu acho assim que é importantíssimo também, junto com o complexo de Édipo, os 3 ensaios, né? A teoria da sexualidade. Então, tá embrincado o complexo de Édipo. O complexo de Édipo tem a ver com a sexualidade, com a questão do que vai escolher o objeto de amor, com as identificações e com quem vai se identificar, e também tem a ver, em outro plano importantíssimo, com o complexo de castração, que esse complexo de castração vai lidar como a gente lida com o outro, com todo o ordenamento social. Então, vocês veem como que é importante, e é claro que aqui a gente está fazendo um en passant, né, porque é um conceito bem, uma base, assim, né, vamos dizer, uma espinha dorsal da psicanálise, o quanto que ele tem de resoluções subjetivas ou não, caso essa dissolução seja feita de uma maneira que possa ter mesmo essa interdição, tá? Quando a gente fala interdição do pai, também parece uma coisa assim, né? O pai que está um pouco sendo questionado. O pai, no caso, é a lei, tá? Qualquer um que possa fazer esse lugar de interdição do filho não ser tudo para a mãe, não ser o objeto da mãe, não ser apenas ele, falo da mãe unicamente, isso é a lei, isso é a castração. E vamos entender também que nos primeiros momentos a criança precisa ser esse objeto de desejo, né? Porque a gente fala uma coisa, às vezes fala, mas não precisa investir na criança? Sim, nos primeiros momentos. Mas depois, num momento, precisa ter essa interdição que vem através do outro, no caso, o pai ou a mãe, ou quem cumpre a função psíquica desse lugar, pode ser até o trabalho, né? Que o filho possa se deslocar e sair desse lugar de ser tudo para o outro, de ser eu falo para o outro, e também que a mãe consiga fazer isso. Né? Porque se vocês se derem conta o quanto que é importante a primeira infância e esses cuidados, e se as políticas públicas fossem voltadas para isso, esse cuidado materno, em detrimento do que tem sido feito, é como se as mães que fazem isso, de alguma forma, tivessem ido contra a questão neoliberalista, né? De cuidado, de investimento, de tempo, a gente teria bem menos sofrimentos, bem menos aumento de suicídio entre os jovens. Não é à toa que também a gente tem uma taxa de aumento de depressão e ansiedade, né? Claro que eu estou indo para outro canto, mas é que eu estou falando assim que o quanto é importante investir na primeira infância e quanto que é importante as mães também poderem se colocar nesse lugar de, no primeiro momento, ser tudo para, né, que a criança seja, mas também ter esse corte outro que possibilite que a criança não se veja apenas como objeto de desejo da mãe, mas se veja também como sujeito separado da mãe, né? Parece que é um trabalho fácil, porque a gente fala assim, bom, mas isso acontece todo dia, mas não. Emocionalmente, psiquicamente, essa resolução do complexo, resolução entre aspas, tá? Porque a gente nunca se livra de, assim, não se dissolve nada na psicanálise, o que é inscrito primeiramente no inconsciente fica marca muito inconsciente, que vai dar toda a tonalidade, né, da nossa vida em alguns momentos, e vai repetir se a gente não trabalhar em análise. Então, é importante que essas coisas se resolvam, se trabalhem, e o quanto investir na primeira infância, no cuidado, na dissolução do complexo de Édipo, na questão do estágio de espelho, que a Regina vai falar para vocês, que é um conceito que Lacan avançou desse lugar do complexo de Édipo, dessa separação e também do narcisismo. Lacan avançou nesse sentido.
Quais são as possibilidades da resolução ou da dissolução do complexo de Édipo? O recalque, a flora-eclusão, né, e o desmentido. O que isso tem de efeitos na posição subjetiva do sujeito? Tem esse efeito do significante, ou ele aceita ou não, né? O significante fala, ou ele aceita ou não a castração, de não ser ou de ser tudo para o outro. E isso vai reverberar por toda a vida na estrutura psíquica. Então, dando só uma volta, assim, não, o que é? Neurose, o que é? É um modo, a neurose, a psicose, a perversão, o que é? Tem a ver com todo esse modo peculiar que a gente vai lidar com o contexto social. O que vai estruturar isso? O complexo de Édipo e o complexo de castração. Tanto subjetivamente em relação ao outro, quanto a sexualidade em si, como escolha de objeto de desejo, quanto também de identificação. Então, são fortes marcas, são marcas psíquicas, né, inconscientes, que, de alguma forma, dá esse arcabouço aí do inconsciente, de representações localizadas no eu, né? Porque a gente fala, assim, de instâncias, mas a gente não é uma coisa, o outra, é tudo junto, assim, membro, né? Tem as representações inconscientes no id, que vão dar repercussão no eu e no supereu, né? Porque quem de vocês, muitos momentos, já se viu ou desejou, ou de alguma forma se viu às voltas com querer algo e não poder, com querer falar, isso é tão estranho a mim, como que eu quero isso? De novo eu fazendo isso, como é que eu me volto a isso? E ainda assim não conseguir, como às vezes a gente escuta na clínica, parece duas eu, né? E é mais ou menos assim, né? Mais ou menos isso. A gente, como de Freud diz, a gente não é senhor da própria casa, né? Porque a gente, de alguma maneira, foi formado e libidinizado pelo outro, né? E o outro, é isso que antecede, né? De alguma forma, o que eu queria dizer é que o mito, o Édipo também, a gente, de alguma forma, está... Tem um circuito anterior, né, gente? Não se esqueça disso, que na formação psíquica tem um circuito anterior, no mito do Édipo já tinha esse circuito anterior. E o que a gente tenta, de alguma maneira, na análise, de alguma forma, trabalhar, é que algumas identificações possam se desbastar quando é possível, e algumas questões que a gente não consegue lidar com a castração, né? Ou com o entorno, a gente pode trabalhar e um pouco aceitar e se resignar e não ser novamente pego numa tragédia. Repetir coisas que nos causem, né? Tragédias e sofrimentos além dos que a vida já os traz, como perdas, né? Como contingências, né? Então, aqui o mito traz isso, como se ele encontrou com aquilo que ele fugiu a vida toda, e, de alguma maneira, a análise pode fazer com que a gente se depare com isso e não precise fugir, ou enfrentar, ou escolher outro caminho, né? E então, acho que, resumindo, é o problema da falta, né? Também tem a ver o complexo de Édipo, tem a ver com a castração, que tem a ver com o problema da falta, e tem a ver com a dificuldade com que traz os sofrimentos ou não, e também tem a ver com o posicionamento nosso, estrutural, como é que a gente faz parte do ordenamento social, respeitando o outro ou não, ignorando a lei ou não, e, de alguma forma, estando com os outros de uma forma que não seja doentia, nem perversa, nem adoecedora. Aí eu acho que, porque agora um pouco a Regina vai avançar na questão, né, das estruturas com Lacan, e acho que é isso. Depois, se tiver, a gente quer que dê um tempo para pergunta também, né? Tá bom? Tá ótimo, Marcine, muito obrigada. Nessa semana, a gente teve uma aula com o Dunker, em que ele falou de tragédia, a tragédia como sendo de todos e todos com razão. Todo mundo tem razão na tragédia e todo mundo se dá mal.
Na análise, o trabalho psíquico seria de transformar a tragédia em drama pessoal, subjetivo, o que você falou da posição. E nessa aula, ele também enfatizou a importância dessa transformação dos afetos. Então, que afetos estão envolvidos nesse jogo que é inconsciente? Ninguém fica pensando, agora quero dormir com meu pai. E não é assim. Se chega nesse estágio, não é nada a ver necessariamente com essa questão central da subjetivação. Uma outra coisa só que eu queria complementar, para quem está novato no tema e para quem já se considera veterano, sempre é um bom exercício a gente voltar aos dicionários de psicanálise. Então, eu coloquei o texto que a Marcelene falou do desenvolvimento complexo de Édipo, eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp, e os dicionários olha, o Laplanche Pontali, que é o clássico, assim, tem muitos dicionários de psicanálise, a etimologia de termos psicanalíticos do Zimmermann, e nos dicionários a gente consegue ver outra analogia que o Christian faz, que é, Marcelene, que a psicanálise é um sistema solar. Então, você pega um planeta, todos estão implicados. E essa questão na transmissão é isso, você vai falar de Édipo, você vai falar de identificação, de castração, de etc, etc. Então, a complexidade da transmissão está aí. Por isso, mesmo sob protestos, eu acho que é um exercício super legal, que todo mundo precisa fazer. É o tripé, a Michelle Roman Faria, ela propõe um segundo tripé. O primeiro tripé formativo seria o de Freud, análise pessoal, supervisão clínica e estudos teóricos. E a Michelle, com base no Lacan, ela fala que tem um tripé que é da transmissão, que englobaria isso, a clínica, que englobaria a supervisão e a análise pessoal, e a escrita. Então, esse tripé para o Lacan, que é o que a gente tenta fazer aqui. Então, de todo mundo transmitir e de todo mundo considerar escrever, a gente vai devagarinho, mas vai no nosso tempo. Muito obrigada, Marcelo. Depois, vamos ver, depois que a Regina falar, a gente abre para as questões mais gerais. Então, Rê, a palavra é sua. Obrigada, Marcelene e Ercília. Já agradeci, mas nunca é demais. Então, vamos lá, vamos dar continuidade à transmissão, né? O meu nome é Regina, eu sou psicóloga, também tenho formação em psicopedagogia, atendo crianças em consultório particular, eu já atendi crianças em situação de abrigo, casas de apoio para crianças portadoras de HIV, e também tive experiência com o outro lado da vida, que é o atendimento com idosos, no Centro de Referência de Idosos, aqui de São Paulo. Eu falo aqui de São Paulo. É uma alegria muito grande estar aqui nesse papel difícil, que é o papel da transmissão, né? Não é uma coisa tão fácil, porque uma coisa é a gente ler, entender, aplicar os conceitos na clínica, e a outra é a responsabilidade de transmitir os conceitos, né? Não é muito fácil. Eu tomei como referência o seminário 4 do Lacan, que eu acho que para quem se interessar pelo assunto do Édipo com Lacan, ele é muito importante, porque ele fala aqui da relação dos objetos, do falo, da castração, tudo isso do ponto de vista de Lacan. E também o seminário 5, que ele tem 3 capítulos dedicados exclusivamente ao complexo de Édipo, aos 3 tempos de Édipo. Não é assim uma teoria tão fácil, tão tranquila, e eu vou tentar pelo menos dar um apanhado mais central, né, do que seria o Édipo para Lacan e os 3 tempos de Édipo. Tanto o Freud como o Lacan, eles retomam a teoria do mito do Édipo, que a Ercília muito bem deu um panorama muito bacana para a gente saber de onde o Freud e de onde o Lacan também partiram. E todos os dois, né, tanto o Freud como o Lacan, eles pegaram como tema central essa relação, né, pai, mãe e criança.
Então, a partir de tudo isso, que os dois foram elaborando esses conceitos, né? E as primeiras relações das crianças. O Freud desenvolveu a teoria do complexo de Édipo a partir do mito, né? Que é o mito do Édipo. E no capítulo 4 do Seminário 4, o Lacan diz que o mito, ele tem, seja um mito, né? Um mito religioso, um mito folclórico, em alguma etapa desse mito, ele considera o mito como uma narrativa. E se for olhar, o que a gente faz na nossa clínica? A gente escuta os pacientes, que trazem os dramas familiares, as questões relacionadas aos problemas da mãe, né? Que a mãe trabalhava, não dava atenção para as crianças, que o pai foi embora, então não conhece o pai. Se a gente for pensar na nossa clínica, o que nós temos é uma narrativa, né? Assim como a narrativa de um mito. Então, tem isso de estrutural, né? Tem a estrutura do mito, a estrutura da narrativa, e isso que importa muito para o Lacan. E esses mitos, né? Essa narrativa do mito, ele tem alguma coisa de atemporal. Então, algumas pessoas dizem, hoje em dia, que o complexo de Édipo não se aplica mais em psicanálise, né? Pelo contrário, a própria estrutura do mito, ele traz essa questão da atemporalidade, ele demonstra constâncias que não estão submetidas à invenção subjetiva. E o mito também ele se apresenta com um caráter de inesgotável. E o que tem de inesgotável do mito? Ele traz um aspecto da verdade, e justamente por limitar o que é nosso e da nossa experiência, a gente não pode deixar de ver que se trata da relação do homem, que é a relação do homem com a sua existência, que é a existência do Édipo, como a gente viu no mito, que ele foi condenado à morte, basicamente, desde criança, mas alguém o salvou, alguém o trouxe, alguém fez com que ele conseguisse viver e cumprir a profecia. Então, os mitos, eles se apresentam como uma ficção. Eles não visam só a origem individual do homem, mas também toda a criação do homem, a gênese das suas relações matrizes fundamentais. O mito também se refere às invenções dos grandes recursos da humanidade, como o fogo, a agricultura, a dominação dos animais. E encontramos também a relação do homem com uma força secreta. Se a gente for ver no mito do Édipo, é a força do oráculo, das profecias. E essas forças secretas, elas tanto podem ser maléficas como benéficas. E elas têm o que Lacan chama de uma caracterização de um lugar do sagrado. Então, o mito do complexo de Édipo, ele trata de temas da vida, também de temas sobre a morte, da existência, da não existência, em especial daquilo que não existe. Que se a gente for pensar logo no nascimento do Édipo, ainda é dado alguma coisa que não existe. O fato de que haverá uma pessoa que matará o pai para se casar com a mãe. Então, Freud tratou o complexo de Édipo como o drama da relação do pai e da criança. E da mãe também, Não pode se deixar a mãe uma figura central também no drama de Édipo para o Freud. Ele supõe nitidamente que um dado momento da vida, o bebê se sentia pleno, feliz, ele estava vivendo uma situação incestuosa com a mãe. E aí ele tinha os ciúmes do pai, que tinha a posse da mãe, entre aspas. Então, a teoria do complexo de Édipo, pela leitura do Freud, ele traz um conceito primordial no conceito da psicanálise, que é o conceito de castração, como trouxe a Marcellini. E, em termos freudianos, castração refere-se ao medo de perder o pênis. Então, a gente vê aqui na teoria do Freud que, basicamente, parece ser uma teoria que se aplica muito mais aos meninos, uma vez que os meninos eles têm o pênis, e justamente é o medo de perder esse órgão que faz com que
o menino renuncia ao amor da mãe para poder se identificar ao pai como aquele que tem o pênis, para numa saída do complexo de Édipo para os meninos, né, proposto por Freud, através dessa identificação, um dia se tornar adulto e como um pai poder se casar, ter uma mulher, ter um filho e poder viver essa saída, né, do complexo de Édipo. Só lembrando, né, essa teoria é o que Freud propunha para os meninos, né? E para as meninas ele propôs depois, muito tempo mais tarde, uma outra saída, que seria a maternidade, né? Então, enquanto Freud ele relaciona o complexo da castração em questões anatômicas, né, que é o medo de perder o pênis, o Lacan destaca a importância da sua articulação à função simbólica do pai, definindo-a como um eixo central da problemática edipiana. Pode-se considerar que, na leitura de Lacan, o complexo de Édipo é uma leitura do ponto de vista da criança em relação à mãe. Então, para Lacan, essa relação incestuosa mãe e bebê é um mito. O incesto é um mito. E está relacionado com o mito de Édipo. E a castração é uma castração simbólica, né? Não é exatamente o medo do menino perder o pênis. Então, essa releitura que Lacan faz sobre a teoria do complexo de Édipo em Freud, que é a descrição que o Freud faz, né, dos vínculos eróticos, conflituosos e ambivalentes que a criança estabelece com seus pais, ele também seria uma narrativa simbólica. Tá? Para o Lacan, o Freud teria criado o mito do Édipo a partir dos relatos dos seus pacientes. Ele escutando os pacientes falando sobre no nosso desejo. Qual que é o desejo mais importante da vida da pessoa, do bebê? Ser importante na vida do outro. E, portanto, né, essa relação toda, ela fala da falta com a impossibilidade do desejo, com a impossibilidade da satisfação plena, que é a castração. Então, partindo dessa interpretação, o Lacan se pôs a extrair aquilo que seria a estrutura do complexo de Édipo. E o que estaria por trás dessa mítica freudiana, né? Ou seja, quais são esses elementos que fazem parte da condição humana e estão presentes na vida de todas as pessoas? Isso independente da época e também do gênero. E o que está por trás da relação, dessa história que Freud nos conta, né? Então, a resposta da teoria lacaniana é justamente os 3 tempos de Édipo. O Lacan divide o Édipo em 3 tempos. E esses tempos, eles são tempos lógicos, eles não são tempos cronológicos. Né? Tem pessoas que fazem uma leitura que primeiro acontece um primeiro tempo, depois um segundo tempo, e depois um terceiro tempo. Mas, de fato, por se tratar de tempos lógicos, né, há um corte. Eu vou tentar fazer aqui no quadro, tá? Vocês estão vendo o quadro? Tá? Então, seria aqui, né? A gente poderia pensar na criança. Ainda não compartilhou, Rê? Acho que não está compartilhando. Será que é você que precisa compartilhar o whiteboard, Helena?
Acho que agora vai. Está compartilhando a tela, mas ainda está aparecendo escuro. Agora sim. Agora foi, né? Isso. Está totalmente em branco, aí tem uns pontinhos, assim, é isso? Ótimo. Por enquanto é isso mesmo, né? Então, vamos pensar assim na constituição do bebê, né? Desse tempo de Édipo. Aqui, a gente pode considerar assim, o bebê, né? Aqui. Aqui é o bebê, né, como um ser de necessidade, como Lacan coloca no primeiro tempo. E falando nos 3 tempos de Édipo, não é que acontece sequencialmente, um tempo, outro tempo, outro tempo. Vamos pensar aqui numa linearidade onde ocorre um corte, e esse corte que faz uma divisão entre o primeiro tempo e logo na sequência ele funda o segundo tempo. E quase que sucessivamente também esse outro corte, que é o terceiro tempo, que se refere a esse tempo e funda o terceiro tempo do Édipo. A Michelle Roman Faria, ela tem um jeito muito didático e muito bacana de falar sobre os 3 tempos do Édipo, que é o que eu vou trazer aqui para a gente, tá? Falando sobre esses tempos, né? Que eles são tempos lógicos, não são tempos cronológicos. E esse complexo de Édipo, ele também pode ser aplicado para todos, né? Se a gente for pensar. Primeiro, por quê, né? Como alguém colocou no chat. É importante também a gente falar sobre função. Eu vou colocar como uma maneira mais fácil, né, para não ficar falando todo o tempo função materna, função paterna, como a figura da mãe e a figura do pai. Mas se a gente for pensar, são as pessoas que vão cuidar da criança. E essa teoria do Lacan, eu acho ela tão interessante, importante, porque ela se aplica também às crianças que vivem em casas de apoio, em instituições, porque sempre tem um cuidador que vai fazer um pouquinho mais de perto essa função. Essa função de quê? De cuidar da criança, que é o que o Lacan chama, né, do primeiro tempo. Está horrível, mas acho que dá para a gente pegar como sequência, né? No primeiro tempo do Édipo, o Lacan coloca a criança representa a criança como o delta. E o que seria esse delta? É um ser de necessidade, é um ser que precisa ter as necessidades fisiológicas de alimentação, higiene, satisfeitas. E, geralmente, né, vamos colocar a mãe como essa pessoa que vai fazer esses cuidados. Né? Então, quer dizer, a criança chorou, esse cuidador, esse grande outro aqui, que é o sujeito, né, do suposto saber, que vai dizer, esse choro é o choro que a criança está com fome. Aí a criança chora de uma outra maneira, e esse outro que vai dizer, esse choro aqui é que ela fez um xixi. Esse choro é o choro que ela está com cólica. Então, esse ser, essa função, vamos chamar de mãe, é a que vai realmente nomear, interpretar o choro da criança e satisfazer essas necessidades. O Lacan ele considera esse primeiro tempo como um tempo mítico, onde, nesse tempo mítico, a criança é tudo o desejo da mãe, e assim como também a mãe é tudo no desejo da criança. E o que acontece quando tem essa expansão aqui, né? Esse primeiro corte, né? Dividindo esse tempo. Então, aqui a gente tem o segundo tempo.
criança, né, pensando nesse tempo mítico, é praticamente há uma unidade, né, das necessidades. A criança chorou, o seu pedido, a sua necessidade satisfeita. Só que em dado momento, aqui dessa linha, a criança percebe que a mãe não está aqui, que a mãe se ausentou. Cadê a minha mãe? A minha mãe não está aqui, ela está me deixando chorando, eu estou precisando, eu estou com fome, e ela não está aqui. Aqui, a gente pode dizer o que o Lacan chama de entrada no campo da linguagem. Tá? Então, aqui a gente tem que uma criança, que era esse ser de necessidade, ela passa a ser, ela entra como um sujeito. E ela percebe o que ela percebe nesse segundo tempo? A ausência da mãe. Cadê a minha mãe? Nesse momento, a criança ela percebe que ela não é tudo no desejo da mãe. Então, ela se percebe como o quê? Como castrada, como faltante. Né? É isso mesmo, Neucili. Nós somos todas alunas, discípulas da Michele, e é uma maravilha. Né? Eu acho que esse jeito de ensinar o Édipo, ele é muito didático, ele é muito prático, e foi quando eu consegui também entender as estruturas do Édipo. Então, a criança ela se percebe como castrada. Então, aqui a gente percebe que essa castração é uma castração diferente da castração do Freud, que não é a castração do medo de perder o pênis, mas a falta que está instalada. Eu não sou tudo o que a minha mãe gostaria que eu não sou tudo para minha mãe. Então, aqui também aparece a mãe como uma mãe faltante. Tá? E aqui também é importante a gente colocar que o pai, onde entra o pai aqui, nesse primeiro tempo? A criança não percebe o pai, mas o pai ele está na linguagem, ele está na fala da mãe, ele está circunscrevendo aí o ambiente, mas ele ainda não é percebido pela criança nesse tempo. Aqui, quando a criança percebe essa ausência da mãe, ela se pergunta, se não sou eu que a mãe deseja, o que é que a mãe deseja? Aqui entra o pai. O pai. O pai como um pai onipotente, privador, o pai como o falo, o pai como uma pessoa, como o interditor da mãe sobre a criança, e a criança também sobre a mãe. E aqui, logo na sequência, como eu disse para vocês, como os tempos são lógicos e não cronológicos, logo que tem esse corte, que fala sobre a ausência da mãe, vem a pergunta, aqui nesse momento, que é a pergunta do desejo da mãe. Se não sou eu que a mãe deseja, o que é que a mãe deseja? Então, tem aqui a criança como uma castrada, a mãe também como faltante, desejante, e aqui também tem a questão do pai, Por quê? Se nesse momento, no segundo tempo, ficasse a ausência da mãe e a mãe não retornasse para a criança, colocaria o pai como aquele pai onipotente, o pai privador, o pai fálico, é o pai que é o falo. Mas como aqui a mãe também volta para a criança, isso coloca o pai também na posição de castrado, na posição de faltante. Então, aqui o pai, ele deixa de ser aquele pai fálico, que ele é o falo, mas ele passa a ser o pai potente, que ele tem o falo, mas ele tem o falo, mas que também deixa a mãe em falta, e faz com que a mãe também se volte para a criança. Tá? Então, são, assim, de um modo bem resumido, são os 3 tempos do Édipo, e basicamente fala sobre como a criança entende a ausência da mãe, essa questão da relação da presença da ausência. Então, o Édipo, para o Lacan, ele fala da castração, mas de uma castração simbólica,
que é a castração marcada pela falta, que a partir do momento que a criança percebe a ausência da mãe, esse movimento, né, esse corte, que é perceber a ausência da mãe, que marca cadê a minha mãe? E a falta da mãe que coloca a questão do desejo. Né? Se eu não sou o que a minha mãe deseja, o que é o desejo da minha mãe? É o pai? Se a minha mãe volta para mim, a minha mãe deseja o meu pai, mas ele também não é tudo o que a minha mãe deseja. Então, isso coloca a dialética fálica, a questão da castração simbólica, traz também o enigma do desejo da mãe, que também que acho que num outro momento a gente pode falar sobre isso, né, sobre a fórmula do desejo do pai. E tudo isso aqui, todos esses 3 tempos do Édipo, eles são aplicáveis para quando a gente fala de neurose. Como é que eu apago? Boa pergunta, Rê. Eu queria usar uma outra, eu vou usar aqui embaixo, tá? Aqui. Tudo isso, né, toda essa teoria aqui dos 3 tempos de Édipo, como ela marca a castração simbólica, ela é aplicável nas neuroses, né? Então, nisso tudo, acho que a gente pode separar, falando em estruturas, 2 grandes estruturas que o Lacan propõe, né? As estruturas que são marcadas pela afirmação simbólica da castração, quer dizer, que houve a operação desses 3 tempos de Édipo, que ele chama de Beiarro. Será que eu consigo escrever aqui? Escreva no chat para você. Você escreve? Obrigada, Helena. Que ele chama aqui, né, de Beiarro, que fala da afirmação simbólica da castração. Seria bacana que a gente escrever, né? Nas 2 grandes estruturas que ocorre, né, a afirmação simbólica da castração, que aqui a gente vai ter a neurose, e aqui, que é a neurose? É reconhecer a castração. E logo que você reconhece a castração, tem o que ele chama também do fedrando, que é o recalque, que é o que a gente escuta muito na clínica, né? Que as pessoas não querem saber da falta, o outro que é faltante, mas não eu. E também aqui a feolóide, que é o quê? Que é o desmentido, que ele vai falar das perversões. Que é o texto de fetichismo do Freud. Que tem a constatação da castração, mas logo na sequência tem o quê? Tem o desmentido, tem a negação da castração. E tem a outra estrutura, né, que é a Verwerfung, onde não houve essa afirmação simbólica da castração, que aqui a gente tem o campo das psicoses. Então, aqui a gente tem uma distinção que é bem importante, porque vai separar a maneira como a psiquiatria trata a neurose, a perversão e a psicose. A noção de estrutura clínica, ela ajuda a gente a fazer diagnóstico, né? E também a separar o fenômeno da estrutura. Separar o fenômeno da estrutura. Porque a gente tem, por exemplo, agressividade, a gente tem mentira, a gente tem todos os fenômenos em todas as estruturas, né? Por exemplo, um neurótico pode ser agressivo, muito agressivo, um psicótico também pode ser muito agressivo, um perverso também pode ser muito agressivo.
E para a psicanálise, a pergunta é o que é que está por trás do fenômeno? A que mecanismo que esses fenômenos respondem? Então, o diagnóstico estrutural ele é feito a partir dessa base, que é a base da castração. Os castrados, que passaram pela castração simbólica ou não. E essa noção da estrutura é importante para a gente separar a questão da patologia da estrutura. Porque, geralmente, no senso mais psiquiátrico, o que a gente associa? Que a maldade ela está associada à perversão, à loucura, que ela está do lado da psicose. E a neurose é chamada anormalidade desejada. E a gente vê na clínica, pensando do ponto de vista estrutural, que não é bem assim. A gente vê clinicamente neuróticos, principalmente os neuróticos obsessivos, extremamente cruéis, maldosos, e são neuróticos. O caso do Schreber, até os 40 anos, ele tinha uma vida normal, ele era um homem casado, ele tinha um cargo público, ele tinha um funcionamento aparentemente neurótico, aparentemente, até o momento que ele é nomeado e ele surta. Então, a partir daí, do surto, que é passado a se pensar numa psicose do Schreber. Então, a gente vê que a gente tem muitos psicóticos que estão bem, que eles estão adaptados, e sem o surto, é difícil dizer que é uma psicose. Tá? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, e promover as reflexões sobre os 3 tempos do Édipo, sobre a importância do diagnóstico estrutural, e o quanto também é difícil fazer o diagnóstico estrutural, porque o diagnóstico baseado no fenômeno, nos itens do DSM, é muito mais fácil, porque a gente tem referências. Agora, a gente procurar a narrativa discursiva do paciente, a lógica da castração, a posição fálica, para poder pensar na estrutura, isso dá bastante trabalho mesmo. Esse é o nosso desafio enquanto analistas. Ótimo, Rê. Tem uma pergunta da Neuceli, que acho que é bem importante, que ela fala que na clínica as estruturas vêm misturadas. E eu já fiz um apontamento no chat que os sintomas vêm misturados, mas a ideia de estrutura é de outra ordem. Então, tem algum trânsito, eventualmente, mas a questão central, que é da castração, então, assim, aceita a castração, tem uma estrutura. Não aceita a castração, né, recusa, é outra coisa. Sabe que é castração, mas transgride, é uma terceira. Então, acho que é pensar um pouco, queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem colocado isso, é uma coisa que eu esqueci de falar também, Helena. Para a psiquiatria, tem a borderline, que são essas estruturas, né, que fica meio que, tem características da psicose, tem características da neurose. Mas, para a psicanálise, passou pela afirmação da castração. Neurose, psicose. Não passou por isso, desculpa, troquei tudo, neurose, perversão. Não passou pela castração, é a psicose. E tem algumas leituras que dizem também, né, que a psicose ficou no primeiro tempo do Édipo, mas depois, com tratamentos, com intervenções, chegará uma neurose. Mas, se a gente for pensar nos 3 tempos de Édipo, uma vez constituído, e como isso foi constituído, isso é estrutural. Talvez falar um pouco sobre estrutura. Fala, Marcelene. Eu acho importante dizer também que na clínica psicanalítica são balizas, né? Balizas, e se demora a saber de alguma forma. Eu acho que um bom norteador para você ver se não é assim, você é assim, né? Não é para entrar nessa linha da questão diagnóstica que a gente está com uma hiperinflação disso, né? Então, a gente tem balizas para ver como é que vai se lidar, como é que vai pontuar, como é que vai
ser, de alguma vez, se vai ter efeito no sujeito ou não. O que de alguma forma dá para saber? O lugar da transferência, porque a transferência que a gente não falou é uma coisa importantíssima para a psicanálise, e o lugar que ele vai colocar o analista, como você vai sentir vista trabalhar, né, na questão, na posição de analista, é que vai poder ser esse norteador, né? Se você vai realmente, de alguma forma, trabalhar com neurótico ou um psicótico, vai depender muito da questão transferencial. Ah, mas como que eu vou saber isso? É no set, é como você vai lidar, de alguma forma é no só depois, né? É no discurso, de alguma maneira, se tem algum sentido ou não, como você se sente, se aquilo teve efeito ou não, né? Do que você pontuou. Então, Freud não avançou muito na questão da psicose, ele achava muito, apesar dele ter essa percepção clínica muito apurada e querer muito separar o sofrimento da patologia, né? E que hoje, então, as pessoas tentam fazer isso de alguma maneira, querer medicalizar o sofrimento. Lacan avançou na psicose de uma maneira, né, brilhante, e aí ele diz que é um pouco diferente na questão análise, que é mais como uma secretariado, né, para quem teria uma estrutura psicótica. Mas isso não é feito como é feito numa consulta psiquiátrica, que a pessoa fala o que sente ou que ouve voz. Uma pessoa que está num estado muito deprimido, às vezes pode ter algumas alucinações, né? Uma pessoa, e às vezes em alguns momentos você não sentiu, você mesmo falou para você, sou louca, né? Então, entende como é muito difícil, né? Você falar para você mesmo, calma aí, né? Não vai por essa via. Então, é muito difícil separar não é tão difícil assim quando você consegue colocar a transferência em jogo, como você se sente nesse lugar. Então, lembre-se que é um norteador, né? Não é mais um separador. Isso, Né? não é um rótulo, não é uma etiqueta. Acho que a Deolinda está perguntando assim, como saber se a pessoa aceitou a castração? Começa pela gente. Então, assim, como é que cada um de nós lida com os limites? Como é que a gente lida com o não posso, fui interditado, fui excluído? Primeiro ponto. Então, aceitar a castração não quer dizer ser um assujeitado que a tudo se submete. Primeiro ponto. O segundo ponto é considerar as formas de manejo no próprio, como a Marceline começou a dizer, no setting analítico. Então, a pessoa marca uma entrevista, desmarca 1 minuto da entrevista. Manejo do dinheiro, sintetiza e resume muito também a relação da pessoa com a castração. O cuidado que o paciente tem com você como analista. Então, tem uma série de indicadores que vão nortear um pouco como é que aquela pessoa está lidando com a castração. Um ponto importante, assim, um exemplo, né? Psicanalista vem de muitas formações diferentes. Em princípio, não dá recibo. Essa questão do recibo, ela dá muito pano para manga, porque às vezes a pessoa fez as entrevistas, concordou com um contrato de pagamento, etc., e na última hora, mas eu quero recibo. E aí, como é que é? O psicanalista não pode dar recibo. Não, me dá um recibo de outra... Então, assim, como é que a pessoa quer subverter a ordem que está colocada? Se é um psicólogo que tem registro no conselho, etc., tem a chance de dar o recibo. Mas o que significa aquele recibo? Então, acho que essa questão ela é bem importante, porque dependendo dessa reação frente à castração sentido amplo, vai nortear. A Neuceli está perguntando se são hipóteses diagnósticas. Também, mas não exclusivamente. Acho que o que a Marcelene está dizendo é que demora um bom tempo cronológico, e ali, gente, desculpa que eu troquei no chat, eu fui escrever tempo lógico e troquei. O tempo cronológico é esse da folhinha. Hoje, 20 de maio, 11h40. O tempo lógico é o tempo do inconsciente. Então, nem sempre eles coincidem. Às vezes a pessoa precisa levar meses para entrar em análise. Meses para conseguir se subjetivar, falar de si. Tem uma série, gente, para quem é fã de Stephen King, é uma série estilo Stephen King, que se chama The Patient. The Patient. Coloquei no chat. E
e é uma série em 10 episódios, com um humorista protagonizando, que é o Steve Carell, e ali fala do que é a psicopatia, o que é a perversão grau master. Preparem-se, quem for assistir, são 10 episódios relativamente curtos e muito fortes ali. A Tatiane está perguntando se poderia falar sobre as psicoses na perspectiva do Miller, a psicose ordinária. Tatiane, essa vai ficar para o semestre que vem, porque assim, é um conceito que a gente não concorda, em princípio, e que banaliza a estrutura da psicose, considerando que o psicótico não passou pelo complexo de Édipo. Então, o psicótico não assimilou, ele refuta completamente a castração. Então, o Miller é um cara que a gente pode dizer que se apropriou da obra do Lacan, deu 1000 deformadas e a gente não topa muito com ele. A Soli falou que somos todos atravessados pela perversão de alguma forma, eu também não concordo. Eu penso que essa questão da perversão no senso comum, qualquer um é capaz de qualquer coisa sob certas circunstâncias, senso comum. Falando em termos de psicanálise, a estrutura perversa tem uma forma muito peculiar de se inserir no mundo. Então, acho que essa possibilidade de compreender quem é que está chegando na clínica demanda tempo lógico e cronológico, demanda supervisão e demanda estudo. Por isso que a gente topa com grande frequência realizar entrevistas preliminares antes de começar qualquer tratamento. Porque nas entrevistas preliminares, você está estabelecendo o setting, você está estabelecendo a possibilidade de se situar como analista na relação transferencial. Você não vai ficar o tempo inteiro, esse é um neurótico obsessivo, essa é uma histérica, esse então é um perverso. Isso não funciona. Funciona na psiquiatria e olhe lá, até porque, seja qual for o diagnóstico, o procedimento em geral é vamos medicar. E a gente trabalha com a questão da palavra. Mas queria abrir mais a palavra, a gente ainda tem aqui 15 minutinhos. Helena, eu acho legal quando pergunta assim, né? E eu acho, só complementando, que é importante dizer isso, né? Que você não dá para se reduzir o sujeito em uma fala, ou até se ele se encaixa em tal checklists, porque às vezes uma pessoa pode estar muito deprimida e ver coisas, né? Ter alucinações. Então, é esse cuidado e esse tato de não reduzir o sofrimento a questões diagnósticas. Lembre-se que na psicanálise a gente tem essas balizas importantíssimas, que são as estruturas, né? E elas são muito ligadas a essa como ele lida com a falta, e também como o lugar transferencial, que é importante vocês se darem conta, que é na singularidade que a gente trabalha, né? Então, se você lê, fala assim, então quem tem alucinação é psicótico, e pegar lá, se você teve que fazer um checklist, medicar, não, porque às vezes, ou você tem mania de gastar muito, você é bipolar, você é mania, não, pode ter neuróticos que façam isso, né? Então, é por isso, assim, que igual a Helena falou, é esse tripé, né, de além do estudo, da teoria e também de você ver que lugar, que posição que o sujeito coloca o analista, né? Que é naquela ideia que eu falei, que ele determina como que ele vai se relacionar com o mundo, né? Como se ele vai se relacionar com o outro. Perfeito, Marcelene. Não sei se você terminou, mas assim, o Freud, justamente, quando ele constituiu a ideia de inconsciente, tal e qual a gente trabalha na psicanálise, ele percebeu o seguinte, olha, a percepção falha. Eu posso alucinar, eu posso delirar e não estou louco. Por exemplo, pessoas ciumentas. O ciumento jura que foi traído, jura que ouviu tal coisa, jura que viu tal coisa. Nesse sentido, pelo menos na minha clínica, os pacientes mais difíceis são os psis, seja psicólogo, seja psicanalista, porque vem com diagnóstico, porque eu sou histericona.
E eu falo, quem disse? Ah, eu mesma. Aham, tá bom. E aí, como é que funciona esse autodiagnóstico? Isso quando não vem no Dr. Google. Ah, porque eu tenho síndrome do pânico, eu tenho não sei o quê. Porque uma coisa é descrever como se sente, e mesmo assim, a gente sempre fala, criar um dicionário pessoal. Ah, eu sou ansiosa. Tá bom, como é que é a sua ansiedade? Ah, eu durmo o dia inteiro. Se for olhar no manual de psiquiatria, é outra história. Então, esse intercâmbio de lugares e de posições, e isso que a Marcilene e a Regina trouxeram, quer dizer, essa relação entre o Édipo, lá do mito que a Ercília contou, passando pelo conceito freudiano de Édipo, que ele amadureceu para a vida inteira, chegando na apropriação e no aprimoramento que o Lacan deu, e essa formulação didática da Michele, acho que a gente tem aí um percurso que evidencia a necessidade da atenção e do cuidado nessa primeira infância. Se a gente chama de mãe, função materna, mas quem é que cumpre a parte da proteção? Quem é que cumpre a parte do corte? Aí vai dar o nome função, vai dar o nome pessoa, ou seja, como for, mas... e depois o Winnicott pegou isso. O Winnicott foi um psicanalista, gente, que atendeu 60 mil órfãos de guerra. 60 mil é muita gente para atender. E ele dizia o seguinte, quando o ambiente é bem cuidado, a criança pode investir seu tempo em criatividade e não em reatividade. Tudo isso para falar de uma coisa que a Marcilene também trouxe, da questão do suicídio, que está bastante prevalente agora, nesse retorno ao presencial, todas as faixas etárias, e como é que a gente consegue pensar uma vida que perde tanto o sentido, ou tem tanta dor, que a pessoa tira a própria vida? O que é essa problemática nessa dimensão? Então, retomando um pouco o fio ali e dos 3 tempos do Édipo, quer dizer, se tem um momento que mãe e filho estão fundidos, um é tudo na vida do outro, e o pai não entra e não corta, ei, essa esposa é minha. Ou a própria mãe, eu vou trabalhar. Se não tem um corte, aquela fusão vai dar problema. É encrenca. Só que quem chega na clínica não vai saber disso. Puxa, quando eu era bebê, eu não tive o corte, da mãe não foi trabalhar. E nem ir trabalhar na China, sair daquele cenário do berço. Então, acho que pensar um pouco na importância que tem essa etapa da vida de todos nós e o quanto as marcas permanecem. Então, quando a gente fala na estrutura e a apresentou isso, assim, qual é a reação frente à castração? Nesse sentido, o neurótico está perto do perverso porque os dois reconhecem uma castração. A diferença é que o neurótico reconhece, acata e às vezes fica meio escravo, e o perverso manipula, muda a regra no meio do jogo, faz a coisa terrível, muitas vezes para ele mesmo, muitas vezes para os outros. Na psicose, não chega nesse ponto, porque simplesmente não entrou esse corte. E aí, autismo, nessa derivação, as patologias contemporâneas. Voltou. Cortou, né, um pouco essa instabilidade aqui. Oi, Lé. Mas acho que era isso que eu queria. Eu queria só fazer uma referência a uma pergunta que tinha no chat. Vocês estão me ouvindo? Acho que ele perguntou algo assim do complexo de Édipo em Freud, em Lacan, da questão dos homos afetivos, né? Eu achei melhor falar do que escrever, porque aí todo mundo acompanha. Vamos entender assim,
que Freud era um homem da sua época, né? E ele estava tentando construir a teoria e ele simbolizou essa pessoa que faria o corte, a questão da castração, no pênis. O pênis passa a ser o falo, então o falo é aquele que tem, né? Aquele que tem um objeto. Então, aí acaba sendo qualquer pessoa que faça esse corte com a mãe. Então, não é muito diferente, né? Não é que o complexo de Freud é um e o complexo de Lacan é outro. Lacan avançou nessa possibilidade de ver o pênis, aquele que tem, como falo, não apenas como órgão físico. Então, o que é o pai? É um objeto real? Não é. Ele é uma metáfora, né? Então, sendo uma metáfora desse que interdita a mãe do gozo total. Então, sendo uma metáfora, pode ser homem, mulher, pode ser o trabalho, pode ser a avó, pode ser outro, pode ser aquele que institui a lei. É isso que é importante vocês terem em mente, né? Independente dele ter o pênis ou não. Quem tem um falo institui a lei, interdita a mãe, interdita a criança de ser o objeto de gozo total da mãe. Salva, né? O filho e a mãe dessa relação incestuosa aí. Que Édipo não conseguiu, a gente tem, né? É possível que uma pessoa consiga, que o sujeito precisa disso para ser uma outra pessoa, para ser um sujeito, para poder amar e gozar de outras formas. Eu acho que, só para complementar o que a Marcelene colocou, eu acho que esse é um dos grandes ganhos, uma das grandes contribuições que o Lacan traz para a teoria de Édipo. Ele tira o gênero. Porque o Édipo, se a gente for pensar, pensando do ponto de vista da criança, tanto para a menina como o menino, essa questão da castração, da castração simbólica, de ser o falo da mãe, assim como também a função, como a Marcelene disse, como a Helena disse, esse corte ele não é necessariamente o corte do pai biológico, mas pode ser simbolizado pela criança como o trabalho da mãe, ele pode ser exercido por algo ou alguém que tira a mãe da criança, que faz essa ruptura, né, daquele primeiro tempo mítico, onde um era tudo para o outro. Então, eu acho que é uma contribuição importante que o Lacan traz para isso. Quanto ao desejo, é preciso esse corte para desejar. Se ela é tudo para então é por isso que é importante, né? Por mais que a questão da castração e do complexo de Édipo de alguma forma de solução, é preciso que ela não seja mais assujeitada ao desejo da mãe, para que ela possa desejar, que ela possa ser um outro. A Neuceli trouxe uma questão importante sobre o desejo. Acho que outra contribuição bacana, importante que o Lacan traz, não só o complexo da castração, mas também o desejo. É o que o Lacan vai trabalhar lá no Seminário 6, sobre o grafo do desejo, que o desejo acaba sendo sempre um enigma. Né? Se a gente for olhar depois, né, no estádio do espelho, quando a criança se olha, se reconhece como sou eu essa figura no espelho, e vem aquelas perguntas do ideal. O que eu preciso ser para ser aquela figura toda completa, que eu vejo refletida também. A partir daí, o Lacan ele trabalha conceitos muito importantes que vão falar realmente sobre castração, desejo, ideal de eu ideal, que vai amarrar todos esses pontos que a gente está falando, né? Sobre o que é fazer diagnóstico estrutural, porque para fazer um diagnóstico a gente tem as hipóteses, como alguém colocou aqui, e como a gente vai encontrando os elementos para poder sustentar a hipótese, ou pensar, opa, isso aqui não é exatamente uma hipótese de neurose. Por quê? Porque está faltando isso. Como que é a questão do desejo, dos ideais também? É legal você lembrar do desejo, porque precisa até dessa energização, precisa faltar para desejar. Né? Então, o que é importante no complexo de Édipo, na verdade, é a simbolização da lei, né? Que tem essa separação e que, de alguma forma, possibilita que a criança deseje seja um sujeito e não um apêndice da mãe. Né? Exatamente, porque é justamente isso que a castração promove.
o desejo e o lugar da criança também como sujeito desejante, a mãe também como ser desejante, essa relação da falta e do desejo, é a dialética mesmo. Tá? É muito importante isso, e um exemplo que a Michele sempre traz e que a gente gosta bastante é assim, quando é que a criança fala? Quando a mãe está grudada nela ou quando a mãe está longe, ela precisa chamar a mãe. Então, a falta da mãe permite, inclusive, que a criança entre na linguagem e chame. Às vezes é mãe mesmo, às vezes chama de outro jeito. Tem essa... lá, lá, lá. Esses dialetos que as crianças falam, né? A Vânia está falando, então a criança não pode ser fundida na mãe? Pode, para ficar louca. Não, não pode. A questão é justamente permitir essa separação de uma maneira saudável, né? Um corte, o que é um corte saudável? É aquele corte que permite que a criança seja um sujeito. E o que é ser um sujeito? É um sujeito de desejo, de desejos inconscientes. A gente não confunde desejo com vontade, com, né, a Regina mostrou, tem um comecinho ali que é o tal bolo de carne, pura necessidade. E a mãe vai discriminando, esse choro é disso, esse choro é daquilo, essa comunicação com quem exerce a função, né? Mas eu queria, para fechar... Fala, Marcelene. Não, porque ela falou assim, então um corte é saudável? Alguém perguntou alguma coisa assim. Gente, o recalque, apesar que a gente fala que é um conceito fundamental, é preciso ter o recalque originário. É preciso que passe desse serzinho, né, ao sujeito, é do ser ao ter, né? No caso, ela queria o falo a ter o falo em alguma medida. Então, alguns conceitos ficam um pouco assim, como se não fosse uma coisa legal, mas é preciso se frustrar, é preciso se privar, é preciso se castrar. E a gente lida com isso. Acho que é isso. Perfeito. Então, acho que tem essa possibilidade, a Ercília colocou, estimular a liberdade saudável. E essa condição de constituir um cenário em que eu lido com as identificações, com os traços, com as marcas, lido com o desejo do outro não como uma ordem para a minha vida. Quantas vezes chega, principalmente para a orientação vocacional, a pessoa fala, eu queria fazer cinema, mas meu pai quer que eu seja médico. Está no 4º ano de medicina. Já cumpriu. Então, acho que tem essa possibilidade, lembrando, gente, que 2 coisas para a gente fechar, a gente já está batendo horário. Primeira, se essa transmissão estimulou vocês a fuçar dicionário, ler os Lacans que a Regina apontou, conversar com os textos que a Marcelene apresentou, ler o Édipo que a Ercília contou para a gente, já valeu. A gente nunca tem a pretensão de esgotar um tema, um assunto, mas a gente tem, sim, a pretensão de capilarizar essa curiosidade, de instigar todo mundo a querer ler mais, fazer grupo de estudos. Nós todas nos conhecemos nesse cenário. Então, sim, Yara, essa aula está sendo gravada, todas as aulas são gravadas, até porque, como sempre dá uma travada na internet, mas a gravação é na nuvem, fica boa, a gente preserva, sim. E essa possibilidade de aguentar não entender tudo. Isso a gente trabalhava muito, né, Rê? Nas aulas de Lacan, mas, gente, a gente não entende tudo. Não só não aguentar entender tudo, como também não aguentar transmitir tudo, que também é difícil transmitir tudo. E isso vale para a escrita também. Quando a gente vai escrever, a gente não escreve tudo o que sabe, a gente não escreve tudo o que leu. É uma angústia. Por isso que muita gente trava e não escreve picas, olhar as nicas. Porque muitas vezes o desejo de, eu li 500 coisas, fica um excesso. E todo excesso encobre uma falta. Então, por isso que é importante aprender a fazer perguntas, sabe? Aprender a escrever as dúvidas que tem, mandar para intensificar essa comunicação.
Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Regina, Marcilene e Ercília, para dar um tchau para o pessoal. Muito obrigada pelos elogios. E sim, as conexões caem para caramba. Agradecer essa transmissão generosa da Ercília, da Marcilene e da Regina, e a escuta amorosa de vocês. Eu já paro de falar aqui, Marcilene, Regina e Ercília se despedem. Muito obrigada a todos pela oportunidade de transmitir, de poder estudar junto com vocês, porque, acima de tudo, é uma ótima oportunidade para a gente rever os conceitos e estudar também. Obrigada a todos e todos também. Boa tarde e boa tarde. Bom dia, né? Me perdi no tempo. Muito obrigada a todos. É difícil partilhar tudo que a gente entende. Quando a gente lê, a ideia é transmitir taxativamente como a gente entendeu, mas não é fácil, porque o entendimento é individual. A nossa ideia sempre é transmitir, partilhar, e cabe a cada um melhorar naquilo que a gente já começou a partilhar. Ou partilhamos e comungamos, muitas das vezes, com entendimentos diferentes, mas no fim nos alinhamos. Muito obrigada a todos pela escuta, pelas partilhas, contribuições, e até breve. Bom, agradeço também a atenção de vocês, agradeço aí a Regina, a Ercília, a Helena também pela oportunidade e pela escuta generosa e pelas trocas. Eu adoro quando pergunta, senão fica só falando com tela, assim, como se estivesse falando sozinho. É muito bom essas trocas, gente. Gratidão. Agora aquela do botão vermelho. Abram seus microfones, deem tchau, porque eu sou... Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito bom estar com vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, muito obrigada. Beijos. Um abraço para todos. Beijinhos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Lá vai.